As medidas de vigilância são fundamentais para nós protegermos a nossa saúde, a saúde dos colaboradores e dos clientes, bem como garantirmos a adoção de práticas responsáveis. Falamos em termos de medidas de vigilância no uso dos equipamentos de proteção individual adequados, como as máscaras, como as toucas, como as luvas, como uma farda limpa todos os dias, como um avental impermeável para determinadas tarefas, calçado antirrapante, que nos é expresso pela Orientação de Direção-Geral de Saúde 019 e pelo Guia de Boas Práticas. Falamos também na monitorização de sintomas, particularmente na medição da temperatura, que nos é descrito pelo despacho número 3/C/2021, pelo Manual da Direção-Geral de Saúde, da Saúde e Trabalho, pelas orientações 011 e 023, tendo como principal consideração que qualquer colaborador não deve apresentar sintomas da doença, nem deve apresentar uma temperatura superior ou igual a 37,5, porque neste caso, de apresentar algum sintoma ou inclusive uma temperatura igual ou acima a este limite, deve ficar em casa, no domicílio, e não deve se deslocar ao seu posto de trabalho para evitar contaminação dos colegas e propagação do próprio vírus. Uma outra questão muito importante é a sensibilização e a capacitação. Ou seja, isto pode ser feito através dos cartazes, através de folhetos que já foram em muito disponibilizados, promovendo as boas práticas e através de formação, por exemplo, formação online com os colaboradores, para todos eles terem noção de quais são as medidas a aplicar, qual é a conduta profissional que devem adotar nesta fase. E é ainda importantíssimo, e aqui podemos englobar também na questão da sensibilização e da capacitação, o plano de contingência e as medidas definidas no plano de contingência de cada empresa. Quanto aos equipamentos de proteção individual, aqueles que são recomendados são as máscaras cirúrgicas, ou FFP2, os óculos de proteção dos olhos ou umas viseiras para ter um complemento também de proteção à zona ocular. Um avental de plástico sobre a farda permite também ter mais uma salvaguarda e mais uma barreira física de proteção. Por exemplo, deve ser utilizado para os casos da recepção, de ir efetivamente garantir a gestão de resíduos e colocar os resíduos nos contentores, para a limpeza das áreas expostas a casos confirmados ou possíveis casos de Covid-19, e as luvas, que devem ser preferencialmente descartáveis e de nitril. Quanto à questão das luvas, vamos falar já de seguida sobre esta ambiguidade, se havia ou não a necessidade e havia ou não benefício da utilização das luvas em contexto de trabalho. O fartamento e os equipamentos de proteção individual devem ser diferentes dependendo do tipo de intervenção e da tarefa de risco de exposição a que o colaborador está sujeito. Quanto aos tipos de máscaras, existem vários tipos de máscaras e é diferente a proteção que ela nos confere. Todos os colaboradores devem cumprir as recomendações de segurança e reportar à empresa ou às entidades competentes situações de incumprimento das medidas implementadas e que podem causar efetivamente um perigo para a saúde pública. Devem respeitar as medidas gerais de prevenção, de lavagem e desinfecção das mãos, de etiqueta respiratória, do uso de máscara, bem como de distanciamento físico de 2 metros. Devem higienizar as mãos entre clientes. Devem garantir a disposição das mesas e das cadeiras, quando for possível novamente abrir as salas de refeição para permitir o distanciamento de 2 metros entre as pessoas. Devem sempre que possível manter a distância também dos colaboradores e dos seus colegas de trabalho. E devem informar o responsável, o gerente, por exemplo, sempre que tenham estado em contacto com alguém próximo ou diretamente com alguém infectado pela Covid-19 ou quando apresentem sintomas da doença. Quanto à utilização das máscaras, os funcionários devem sempre utilizar máscara, salvo se, dada a natureza da atividade, o mesmo seja impraticável. E devem utilizar a máscara durante todo o período de trabalho, num espaço com múltiplas
pessoas. Devem utilizar esta máscara de forma correta, devidamente ajustada ao rosto, ao nariz e ao queixo. E devem também saber como colocar e como retirar a máscara corretamente. Foram definidas efetivamente especificações técnicas pelo CITEV para as máscaras comunitárias, pelas máscaras de uso social, máscaras têxteis em termos de filtração, respirabilidade e de resistência. E a própria ASAI tem uma lista, tem publicado no seu site uma lista das máscaras autorizadas que está constantemente a ser atualizada. As máscaras têxteis, estas máscaras são reutilizáveis ou de uso social, devem ser da mesma forma como as máscaras cirúrgicas, renovadas a cada 4 horas, sempre que se encontrem sujas ou úmidas, e devem ser colocadas individualmente num saco de plástico fechado até serem colocadas na máquina de lavar para lavar a altas temperaturas e garantir a desinfecção da própria máscara. Uma outra questão relativamente à utilização das máscaras, e aqui das máscaras cirúrgicas, é ao colocar, verificar se elas não estão rotas em local nenhum. No caso de estarem rotas, essas máscaras devem ser descartadas e colocada uma nova máscara perfeitamente intacta. Quanto à higienização destas máscaras têxteis, destas máscaras reutilizáveis, deve ser feita antes da primeira utilização, após cada utilização, e num ciclo de lavagem completo, com um mínimo de 30 minutos, e com elevadas temperaturas e detergente. Os outros cuidados a ter são, depois de limpas e secas, estas máscaras também devem ser guardadas, caso não haja uso imediato. Pronto, numa caixa de cartão limpa, preferencialmente. O utilizador terá que garantir que a máscara se encontra bem seca quando a vai utilizar, e deve ser feita uma higienização das mãos no final do manuseamento destas máscaras também. Portanto, os funcionários devem colocar a máscara cumprindo as recomendações de segurança, retirar e substituir também cumprindo estas recomendações de segurança e continuar aqui a praticar a etiqueta respiratória e a respeitar o distanciamento de segurança, independentemente de estar a utilizar máscara. Os clientes também devem cumprir esta obrigatoriedade de garantir a utilização de máscara ou viseira no acesso aos espaços abertos ao público. Quanto às luvas, há cuidados a ter. Primeiro que tudo, não se pode manipular alimentos expostos ou prontos para consumo com as próprias mãos. Deve-se utilizar utensílios adequados para manipular estes alimentos ou então utilizar as luvas de uso único. Deve sempre higienizar as mãos antes e depois de colocar as luvas e sempre que haja uma mudança de tarefa. E estas luvas devem estar adequadas ao trabalhador ao tamanho da mão do colaborador e não ser demasiado justas ou demasiado largas. Em termos de substituição, as luvas devem ser substituídas a cada 4 horas, desde que haja uma tarefa sem interrupções. Se houver interrupções na tarefa, devem ser lavadas sempre que se mudar de tarefa. Sempre que se interromper a tarefa, lá está, também devem ser substituídas, se ficarem danificadas ou sujas, e antes da passagem de uma zona suja para uma zona limpa. Quando é que nós devemos efetivamente utilizar luvas? Quando é que elas nos trazem benefício, proteção? É quando há ferimentos ou infecções nas mãos, quando estamos perante as operações de limpeza e higienização dos espaços, na manipulação direta de produtos alimentares prontos a ser consumidos, quando não haja a possibilidade de utilizar os utensílios. Porquê? Porque o uso de luvas pode nos dar uma sensação de falsa segurança. E por isso, o uso de luvas nunca deve substituir a adequada e frequente higienização das mãos. Quanto aos equipamentos de proteção individual que falávamos há pouco para as tarefas de higienização das instalações. Ora, devem ser colocados nesta situação pandémica que estamos a passar por todos os colaboradores que são efetivamente responsáveis pelas limpezas. A ideia é que a máscara seja sempre mudada, sempre que estiver suja ou úmida e mínimo 4 em 4 horas, 4 a 6 horas. Não deve ser utilizada a roupa que se traz de casa. Deve ser utilizado um fardamento apropriado e exclusivo para o local de trabalho. Devemos utilizar a máscara, uma bata ou um avental impermeável por cima do nosso fardamento, as luvas descartáveis que também nos protegem dos detergentes e dos desinfetantes e um calçado próprio, antiderrapante, adequado para a tarefa.
Quando vamos a retirar todos estes equipamentos de proteção, devemos colocar num recipiente acionado por um pedal, por exemplo, ou que seja num acionamento não manual e que esteja revestido de um saco de plástico, para depois podermos descartar esses resíduos. Não devemos calcar nem apertar este saco onde estão os resíduos para sair o ar, porque este ar pode estar contaminado. O saco só deve ser cheio até 2/3 da sua capacidade e deve-se ficar bem fechado com 2 nós apertados ou com o atilho ou o adesivo. Quanto ao fardamento, o que é que nós temos que ter em atenção e o que é que nos fala o Guia de Boas Práticas da Restauração e Bebidas? É de nós utilizarmos um respectivo fardamento, roupa e calçado adequado, exclusivo para o local de trabalho e mudado diariamente, preferencialmente. A farda usada deve ser colocada num saco fechado, que só deve ser aberto imediatamente antes de colocar na máquina. E aquele saco que transportou a nossa farda que já estava usada, que estava suja, deve ser imediatamente colocado no lixo. A lavagem do fardamento deve ser feito um ciclo que integra a pré-lavagem, uma lavagem a uma temperatura de 60 graus, seguida de um ciclo de desinfecção químico também em máquina. Esta desinfecção química pode ser feita com um produto à base de peróxido de hidrogênio, com ácido paracético para os casos dos têxteis de cor e brancos e também pode ser feito com hipoclorito de sódio para o caso dos brancos. Quanto à automonitorização de sintomas, podem ser realizadas medições de temperatura corporal aos trabalhadores para efeitos de acesso e de permanência do próprio local de trabalho. No entanto, é expressamente proibido o registro da temperatura corporal associada à identidade da pessoa, a menos que haja uma expressa autorização desta pessoa para que seja feito este registro. Caso haja medições de temperaturas superiores à normal temperatura corporal, superiores ou iguais aos 37,5, pode ser negado, e deve ser negado, o acesso ao colaborador às instalações e este colaborador deve ser contactar diretamente a linha do Serviço Nacional de Saúde, o SNS 24, caso também apresente sintomas durante o seu turno. E nesse caso, se apresentar sintomas durante o seu turno, deve ser imediatamente encaminhado para a área de isolamento. Pronto. Relativamente a sintomas, estamos a falar de temperatura corporal superior à normal, superior aos 37,5, a uma tosse persistente, sem outra causa atribuída, a uma dificuldade respiratória e, se se o colaborador apresentar algum destes sintomas, deve efetivamente, para o efeito, contactar a linha do SNS 24. Que é o 24 24 24. A avaliação dos trabalhadores deve ser feita com um termómetro sem contacto, tendo como referência os 37,5. Se o colaborador apresentar uma temperatura inferior aos 37,5, poderá estar autorizado a trabalhar, pode entrar nas instalações. Caso ele apresente uma temperatura superior ou igual a 37,5, tem que se fazer 2 medições em intervalos de 2 a 3 minutos e se efetivamente se continuar a confirmar a temperatura superior ou igual a 37,5, é considerado um caso suspeito e não está autorizado a trabalhar e a permanecer nas instalações. A sensibilização e a capacitação é crucial para garantir a consciencialização e a adoção de boas práticas durante a prática laboral. Isto pode ser feito através de cartazes, através de folhetos, por exemplo, com as recomendações da Direção-Geral de Saúde, através de pequenos vídeos de sensibilização, através de ações de formação digitais, através de documentação de apoio que é partilhado preferencialmente por meios eletrónicos com os colaboradores, e pode ir desde variadíssimos temas, aquilo que temos que ter em consideração: o uso de máscara, a prática de etiqueta respiratória, a higienização das mãos, a promoção também da saúde mental, a automonitorização dos próprios sintomas e a avaliação dos sintomas, a conduta social, a limpeza e higienização do seu fardamento, a limpeza e desinfecção dos equipamentos, dos utensílios, das áreas expostas, das áreas comuns, das superfícies de contacto frequente, como atuar no caso de estarmos perante um caso suspeito e formação também no âmbito do plano de contingência e quais são as medidas que estão englobadas nos planos de contingência.